Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Vamos falar aqui hoje sobre a voz dos 7 trovões. O que significa esses 7 trovões e o que esses 7 trovões falaram, né? Hoje, esse vídeo vai ser a parte 1, né? Não vai dar para falar de tudo, né? Porque eu achava que era uma coisa e fui dar uma pesquisada melhor e vi que tem coisas mais excelentes, mais profundas a serem examinadas, para daí então a gente poder falar é isso, né? Para a gente poder bater o martelo, vamos dizer assim. Então hoje eu vou usar, na linguagem aqui da construção, eu sou pedreiro e sou carpinteiro, né? Graças a Deus por isso. Deus me deu essas duas profissões, né? Para trabalhar nela, né? E interessante que Jesus também era pedreiro e carpinteiro, né? Jesus foi carpinteiro, mas também foi pedreiro, né? Porque ele tinha uma pá na mão, né? João Batista que revela isso para nós. Então, dentro dessas duas profissões, hoje eu quero usar a linguagem que eu vou usar o prego de duas cabeças. Já ouviu falar de prego de duas cabeças? Por que tem que ser de duas cabeças? Porque quando você vai bater ele na madeira, você vai fechar uma caixaria e você não tem certeza da medida, se ela está exatamente conforme o projeto, você bate aquele prego de duas cabeças, uma cabeça fica para fora e a outra fica enterrada na madeira prensando ali. Aí você vai conferir, se tiver certo, né? Você bate a segunda cabeça para finalizar o trabalho e falar, tá certinho, é só acabar de fechar, né? Se tiver errado, aquela segunda cabeça vai te ajudar. Você enfia a orelha do martelo lá e traz ele de volta e ajusta a caixa onde você quer para poder então bater o martelo certamente naquilo que você precisa, né? E também esse prego de duas cabeças ajuda, porque quando a caixaria fica pronta, você não precisa bater a segunda cabeça até o final, entendeu? Porque a primeira cabeça já está fixando a tábua, entendeu? Fechou a caixaria, fez a concretagem, secou, você pega o martelo, o pé de cabra, enfia naquela orelha, aquela segunda cabeça e tira o prego sem estragar a madeira, sem estragar o material, entendeu? Sem dar pancada, sem ser agressivo com aquele material, entendeu? Então hoje eu quero usar o prego de duas cabeças nessa interpretação, tá bom? Porque tem coisas muito profundas aqui. Muito bem, então vamos para a leitura agora. Apocalipse 10, versículo de número 1, vai dizer assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima da sua cabeça, o rosto era como o sol, e as pernas coluna de fogo. Então aqui já está falando muita coisa, né? Muita coisa. Dentro dessas muitas coisas, eu quero que você guarde na sua memória que ele está envolto em nuvem, ele está nas nuvens, ele está sobre as nuvens, ele está com as nuvens, né? Isso está falando da segunda vinda de Cristo, né? Porque ele vem com as nuvens, né? Apocalipse 1, 7 e 8. Então ele está no meio das nuvens. Então guarda essa informação, tá? Ela é muito valiosa e muito preciosa para esse vídeo, para esse estudo, para o seu entendimento. Outras coisas aqui que está falando, a gente vai ficar para outro dia, tá? Perna, coluna de fogo, arco-íris na cabeça, sol no rosto, né? O rosto como sol. Tem muita coisa mesmo, né? Verso 2, né? E ele tinha na mão um livrinho aberto. Observe, você vê que o livro está aberto. Ele não é um livro selado, ele está aberto o livro, né? Se ele está aberto, porque ele está lá atrás, né? E eu tenho meditado muito em Esdras, Neemias, Ageu e Zacarias nesses dias. Posso te afirmar que uma parte desse livrinho, pelo menos, está em Esdras e Neemias, né? Esse livrinho está aberto lá. Coisa fantástica. E ele colocou o pé sobre o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, né? Se ele está nas nuvens, ele veio com as nuvens, é óbvio que a igreja está com ele, está se encontrando com ele, já, como quem diz, né? Ele está derrotando as duas bestas, né? A besta do mar e a besta da terra. Por isso um pé está no mar e outro pé está na terra, tá? Assim, de maneira resumida, tá? Em outro dia a gente pode aprofundar mais nisso, né? Verso 3, né? E bradou em grande voz como ruge o leão. O rugido do leão também é outro estudo maravilhoso, né? Que a gente precisa abordar em outro momento. Né? Tá nos profetas, né? Rugido do leão. Tem um tempo certo para o leão rugir, né? O leão não vai rugir por qualquer motivo, entende? Quando o leão ruge é porque tem algo grande que ele quer falar, ele quer fazer algo, ele quer mostrar algo, ele quer que você entenda algo. Então ele vai rugir para que toda a selva ouçam a sua voz e temam de medo, entende? É algo lindo, né?
E quando ele bradou, desferiram os 7 trovões e as suas próprias vozes. Então os trovões têm vozes, né? Interessante, esses trovões eles têm vozes, né? Versículo de número 4. Logo que eles falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas eu ouvi uma voz do céu que dizia, né? Guarde em segredo as coisas que esses 7 trovões disseram, e não as escreva, né? Então João ouviu, João é a igreja, João faz parte da igreja, João sabe o que os 7 trovões falaram, mas ele guardou em segredo e não escreveu. Não aqui exatamente nesse momento, né? Mas depois ele acaba escrevendo. Eita, Deus lindo, né? Então vamos lá. Eu já falei num dos vídeos anteriores, que eu estou falando lá do cavalo, o cavaleiro do cavalo branco, né? Que eu dei uma introdução, eu preciso dar continuidade naquele estudo também sobre o homem do cavalo branco, que tem um arco, tem uma coroa, saiu vencendo e para vencer, né? E de onde é que esse cavalo saiu, de onde é que esse homem estava, né? Por que ele já está com coroa, por que do arco, né? Então tem muita coisa a ser examinada ali naquele homem, né? Muito bem. Lá no livro da lei, lá no Êxodo, no capítulo de número 9, versículo de número 23, está ocorrendo a 7ª praga no Egito. Vamos ler só um trechinho. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões, chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra. E fez o Senhor cair chuva de pedras e sobre a terra do Egito. Então essa 7ª praga revela coisas da 7ª taça, coisas da 7ª trombeta e coisas da 7º selo, né? É o 7 entrando em harmonia. Então essa 7ª praga, houve trovões, né? O Senhor Deus deu trovões, né? E pediu para Moisés, estende o seu bordão para o céu, né? Por que Moisés teve que estender, erguer o braço para cima com o bordão, ou com a vara, com o cajado, para o céu? Para que Deus pudesse trovejar, para que Deus pudesse derramar as suas pragas ali, né? Aquela 7ª praga sobre o Egito. Lá no contexto que a gente acabou de ler de Apocalipse 10, né? Eu não li a continuação do verso justamente porque eu quero fazer essa trocação de informação agora. O verso 5 de Apocalipse 10, né, vai dizer que aquele anjo que estava em pé, um pé na terra, um pé no mar, coluna de fogo, envolto em nuvem, ele vai erguer uma das suas mãos para o céu e vai fazer um juramento. Já não haverá demora, né? Esse já não haverá demora porque é rápido, é processo, jogo rápido, né? Vai acontecer o mistério, né? Vai acontecer a 7ª trombeta. A igreja vai se reunir a ele ali, né, naquele momento. Quando a igreja se envolver com ele aqui, naquele momento ali, é exatamente naquele momento ali que vão se desferir os 7 trovões, ou a voz do 7º trovão, entende? E aí vai vir trovoadas nas nuvens. É como se a nuvem estivesse derramando relâmpago, é como se a nuvem estivesse trovejando, ainda que hoje, né, o Senhor Deus faz parábolas com isso, né, conosco, né? Quando começa a levantar aquele temporal, a nuvem começa a cobrir o nosso céu aqui, que é azul, né? E começa a vir aquela coisa escura, aquela densa, né? E essas pessoas, tem muita gente que tem muito medo dessas coisas, né? Dá aqueles trovão, relâmpago, né? Anunciando que vai vir uma chuva forte, um temporal, né? E aqueles estralos, aqueles estrondos, né? Puxa vida. Então, dá a entender que está na nuvem aquele barulho, né? Aquele movimento, aqueles raios, aqueles relâmpagos, né? Aquelas coisas lindas e maravilhosas de você ver na fotografia, mas fisicamente dá medo, né? Então, dá a entender que é a nuvem que está processando isso, entende? O Apocalipse está trazendo essa ideia, né? Aquela nuvem trovejou, aquela nuvem trouxe relâmpagos, trouxe vozes, né? E Moisés estendeu o seu cajado, como se fosse Cristo fazendo o juramento. Já não vai haver demora, né? E quando Moisés levanta o bordão, né? O Senhor deu trovões, né? Deu trovões e caiu uma chuva de pedra. Pedra, relâmpagos e várias coisas que aconteceu no Egito, né? Muito bem. Vamos para outro texto aqui para a gente começar a trabalhar essa ideia agora, né? Lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo de número 17, vamos ler. Depois eu tento dar uma contextualizada no momento histórico ali de Josué, tá? De Samuel, desculpa. Não é agora o tempo da colheita de trigo?
Samuel está fazendo uma pergunta para israelitas, 12 tribos. Não é agora o tempo de fazer colheita do trigo? Eu vou clamar, pois agora ao Senhor, e Ele vai dar chuva, e vai dar trovões, e vocês vão saber, e vocês vão ver, que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para Ele outro rei. Verso 18. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões, deu chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira, e temeram ao Senhor, e também temeram a Samuel. Mesmo evento de Moisés, mesmo evento de Apocalipse 10, né, que a gente está lendo, está estudando. Vamos tentar contextualizar a história aqui, o que está acontecendo. Então, Israel está vivendo ali, está saindo da época de juízes, né? Não querem mais ter juízes sobre si, né? São homens que Deus levantou para livrar eles do momento de angústia, de aflição, de sofrimento. E eles não estavam gostando daquilo, porque os homens que Deus levantava para livrar eles, era sempre aquele menor, aquele que era inferior, aquele que eles rejeitavam, aqueles que aos olhos deles, né, aquele ali não pode ser nosso líder não, né? Se você olhar lá para a história de Jefté, por exemplo, ô meu chapa, você é filho de prostituta, você nem é descendente de Israel, você não faz parte de Israel, cai fora meu chapa, você não vai reinar aqui com a gente. Jefté é abandonado e é mandado embora, entende? Como forasteiro, como um qualquer, entende? Mais tarde Deus vai usar quem para livrar eles da opressão? Jefté. Então isso se repete muito dentro da palavra do Senhor Deus, entende? Israel ficava pé da vida com isso. Não, a gente quer um rei, a gente quer um homem poderoso, um homem que governe sobre a gente, um homem que nos livre dos nossos inimigos, mas tem que ser um rei como as outras nações têm rei, né? E nisso, quando eles pedem isso para Samuel, Samuel se entristece. E Deus fala para Samuel, Samuel, não fica triste. É a mim que estão rejeitando, não é você. Então Deus envia, né? Fala para Samuel, vai lá em tal lugar, unge o Saul como rei. Esse homem vai agradar os olhos dele, esse homem vai livrar eles da opressão, né? Mas nem que seja por enquanto. Então Deus levanta a Saul, né? Por intermédio de Samuel, faz todas aquelas coisas, e eles festejam, eles se alegram, entende? Mas não demora muito. Saul, né? Você conhece a história, Saul vai deixar o Senhor, Saul vai se perder, Saul não vai ser aquele rei que eles achavam que ia ser, e vão se, como é que eu vou dizer aqui? Vão ficar decepcionados, né, com o reinado de Saul. E aí eles vão conversar com Samuel de novo. Ô Samuel, o negócio é o seguinte, aquele cara ali pisou no tomate, né? Não tá prestando não. A gente reconhece que a gente pecou, que a gente errou. E Samuel vai falar para eles, vocês não estão vendo que ainda não é época de colheita de trigo, não é época ainda de Deus restaurar o reino, não é época ainda de glorificação de corpos, não é época ainda do rei verdadeiro vir, vocês não estão entendendo? Mas eu vou clamar e Deus vai dar chuva e vai trovoar, para vocês verem como é grande a maldade de vocês, como vocês o rejeitaram, como vocês o negaram. E aí Samuel ora, clama, e Deus dá trovões e dá chuva, né? Então quando dá trovão e dá chuva, no tempo literal ali para a época deles, é chuva para ter boas colheitas, para prosperidade, para as coisas fluírem, né? De maneira abençoadora com eles, né? Só que aí, queridos, entra um novo contexto, né? A gente está vivendo essa época hoje, né? Você olha lá para a terra de Israel, existe aí não sei quantos youtubers, né? Canais sensacionalistas, né? Não vê a hora de sair uma notícia em Israel, vai lá e faz um vídeo ali, né? Ó, Israel, né? O rabino fulano falou que o ano que vem a gente vai ter um rei, né? O rei que a gente tanto espera, o Messias, né? O Cristo, aquele que vai reinar sobre nós, vai chegar o ano que vem, né? Então eles estão ansiosos por um rei, mas eles querem um rei aqui da terra, entende? O Messias que eles estão esperando vai vir aqui da terra, né? Lá nos evangelhos você vai ver que quando Jesus fala que quando eu for levantado, né? E para falar essa figura de levantado é para ser crucificado, ia ser pendurado no madeiro. Então, para um judeu, para um israelita desse contexto que a gente está examinando aqui, falar que o rei deles vai morrer, mas que rei é esse que vai morrer? O rei que a gente está esperando vai vir da descendência de Davi, ele vai herdar o trono de Davi, e daí vai ter
dinastia desse rei, mesmo que aconteça dele morrer em velhice, o filho dele vai reinar, o outro filho morre, assim por diante, para Deus sempre estar garantindo um trono na casa de Davi, reinando sobre nós. E a gente quer um rei aqui da terra, a gente não quer um rei do céu, né? Traduzindo aqui para vocês, parafraseando, né? A gente quer um rei aqui da terra, né? Então por isso que vai vir o anticristo, e eles vão fazer acordo com o anticristo, vão aceitar como rei aqui da terra, do tanto o quanto eles querem, assim como foi na época de Saul, né? E aí Deus levanta as duas testemunhas para mais uma vez livrar eles. E aí Deus vai usar as duas testemunhas para trovoar, para fazer a nuvem da trovões e da chuva, entende? A nuvem, né? Ali da nuvem mesmo, o rugido do leão ser ouvido, entende? Eles vão ouvir o rugido do leão nas nuvens, né? Isso é coisa fantástica, né? Apocalipse 11, versículo 13, diz assim: naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras pessoas ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus. Então vai ter um momento, quando o leão rugir, quando houver os trovões, né, as trovoadas, os 7 trovões forem desferidos, uma parte da cidade vai cair, né? A Babilônia vai morrer, vai destruir, etc, etc, etc. Ao passo que outras pessoas vão ficar vivas, né? Nações que vão entrar para o milênio. Essas pessoas vão dar glória a Deus e vão ficar com medo. O mesmo medo que o povo tiveram diante de Samuel e diante do Senhor, na época em que Samuel clamou e Deus deu trovoadas e deu chuva para eles, né? Ok? Então, essa questão aqui do terremoto, né? Que ruiu a 10ª parte da cidade que a gente leu, se você ler lá na 7ª taça, o mesmo evento que está acontecendo. Se você ler o 7º selo, né, em Apocalipse 8, vai ser o mesmo evento acontecendo, né? De maneira que o número 7 está sempre entrando em harmonia, entende? 7ª praga no Egito, né? 7º selo, 7ª trombeta e 7ª taça, né? Acontecendo os mesmos eventos com vozes, com trovões, com relâmpagos, com o rugido do leão, não é? Apocalipse 15, versículo de número 5. Depois destas coisas eu olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Olha que palavra difícil, né? Olha que palavra difícil. Estava explicando aqui e parou de gravar de repente, né? Não sei se é memória, o que houve aí. Cortou o vídeo, né? Desculpa, tá? Então vamos lá. O santuário do tabernáculo do testemunho, né? São 3 coisas, coisas diferentes, coisas distintas, será? Abriu-se o céu e o santuário do tabernáculo do testemunho, né? Verso 6, já que a gente tenta explicar essa parte. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos, ou 7 taças, saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintos de ouro. Então vamos entender. Esses 7 anjos que saíram do santuário, né, a igreja, tá? É a igreja glorificada, né? Porque vai estar de linho fino, é a igreja que está recebendo linho fino. Quem está cingido ao peito com cintos... cinturão de ouro é Cristo, né? Mas a igreja também vai ter o seu cinturão ali, né? A cintura ali, né? Uma cinta que vai falar do cinto da verdade. Então, queridos, quando Cristo aparece, lembra da nuvem? Quando Cristo aparece envolto em nuvem, ele encontra com a igreja, glorifica a igreja, isto é, coloca vestes de linho fino nela, coloca ali o cinto, né? E tudo mais. É nessa hora que a igreja recebe as 7 taças, entende? Porque quem vai derramar as 7 taças da ira de Deus é a igreja, entende? Por isso ela, entre aspas, né? Ela sai do santuário, né? Que é Cristo, e é como se ela estivesse se espalhando pela terra para poder derramar as taças, entende? Para cumprir a ira de Deus, para derramar o cálice da cólera de Deus sobre os marcados da besta.
Porque a besta não vai, os marcados da besta não vai estar em apenas um lugar físico da terra. Ou seja, os adoradores da besta não vão estar somente lá na terra de Israel, entende? Em toda a terra vai ter adoradores da besta, assim como tem duas testemunhas em toda a terra, né? Lembra lá de Apocalipse 11, versículo 9? Que vários povos, línguas, nações e tribos não permitirão que os seus corpos sejam sepultados, né? Em várias nações vai ter testemunhas mortas. Em várias nações vai ter pessoas adorando a besta, matando os santos, perseguindo os santos. Então agora em várias nações vai ser preciso derramar o cálice, entende? As taças da ira de Deus sobre essas nações. Tá? Versículo de número 7, né? Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, né? O santuário se encheu da fumaça procedente da glória de Deus e ninguém podia mais entrar no santuário, enquanto não se cumprissem, né, as 7 taças, né? Então, olha só que interessante, a igreja, entre aspas, sai do santuário, né? Entende? Para ir cumprir a ordem, né? Para derramar as taças. Nesse momento, né? Deus, né, vai encher de fumaça procedente dele o santuário que é Cristo, entende? Que é o tabernáculo. Lembra que a gente leu lá no início? O santuário do tabernáculo do testemunho. Então agora esse santuário é cheio de fumaça procedente da glória de Deus. E quando isso acontece, ninguém pode entrar no santuário, que é Cristo, né? Entende? Ninguém pode penetrar ali. Enquanto a ira de Deus for derramada, né? Derramou a ira de Deus, destruiu a besta, destruiu o inimigo. Opa, agora pode entrar no santuário, né? Pode voltar ao normal, né? É um pouco complexo, é um pouco difícil de entender, tá? E esse tabernáculo, quando você vai lá em Êxodo, capítulo 40, a partir do 33 e 34, vai estar acontecendo esse evento, né? A inauguração do tabernáculo, né? A glória de Deus encheu o tabernáculo. Nem Moisés nem Arão podiam entrar lá, nesse período, né? Enquanto aí no caso não está falando de ira, de derramar praga em cima do povo, né? Mas encheu a glória, o tabernáculo, né? Encheu da glória de Deus o tabernáculo físico da época de Moisés, né? Então nem Moisés nem Arão podiam entrar nesse momento, né? Uma outra coisinha aqui, né? Quando a igreja começa a derramar as taças da ira de Deus nos marcados da besta, um dos anjos vai ter poder sobre as águas e um dos anjos vão ter poder sobre sangue, ou alguma coisa relacionada com sangue. De maneira que uma taça vai fazer com que o mar se torne em sangue, vai fazer com que as águas potáveis, água doce, se tornem em sangue. Entende? Então, um grupo de pessoas está ligado com Moisés, né? Esses que são, esses 7 anjos, né? É 2 testemunhas de novo, né? Aí já uniu o corpo, já está todo mundo em Cristo, mas Deus quer mostrar o ministério de Moisés e o ministério de Elias, né? Elias tem poder sobre a água, né? De chuva, entende? O grupo de pessoas que tem poder sobre a água, né? De chuva, também tem poder para fazer parar o céu para que não chova, né? E esse mesmo grupo de pessoas que são 2 testemunhas, mas está num corpo só agora, vão ter poder para transformar a água em sangue, assim como Moisés, né, transformou as águas do Nilo em sangue, né? Tá bom, queridos? Então esse grupo de pessoas, né, a igreja glorificada, é os 7 anjos, entende? Que está falando aqui, né, no capítulo 15. Esse grupo de pessoas, que são 7 anjos, né, na totalidade do povo de Deus, estão desferindo os 7 trovões. Cada taça é um trovão, entende? Então, por isso que eu disse lá no início, né, que é uma interpretação ainda provisória, né? Lembra do prego de 2 cabeças? Por quê? Porque são 7 taças, né? Mas eu só consigo visualizar 2 momentos aqui, né, 2 taças, referindo-se ao povo de Deus, né? Agora, sobrou 5 taças, né? Ou 5 anjos, né? 5 pessoas, 5 flagelos, que eu ainda não consegui conectar eles, né, no povo de Deus, entende? Embora as trombetas vai trazer revelação, vai trazer entendimento, então vai ser preciso se aprofundar um pouco mais em relação a essas 7 taças para conectar com os sete trovões.
E aí a gente vai precisar do Salmo de número 18, o Salmo de número 77, e tem mais um Salmo que eu não lembro aqui, né? Ou seja, a resposta está nos Salmos, né? E talvez em alguns profetas, né? Que eu ainda não vi. Mas tem 3 Salmos que vão trazer luz para os 7 trovões, entende? Porque vai mostrar o povo de Deus nos ares, né? Perseguindo o povo, né? Perseguindo perseguindo os marcados da besta, tá? Então é um assunto para o próximo vídeo, para a gente tentar bater o martelo, entendeu? Porque agora não dá, porque ainda faltam algumas informações, né? Mas eu consigo visualizar as 7 taças sendo os 7 trovões, já dá para, né, se preparar para entender desta forma, tá bom, queridos? Que Deus abençoe vocês, espero que este estudo, este vídeo que foi bem complexo, bem trabalhoso, tanto para montar quanto para gravar, né? E eu sei que vai ser dificultoso para ouvir também, né? Dependendo do nível de meditação, nível de entendimento que você tem, ou até mesmo a familiarização com os profetas, com os salmos, né? Vai ficar mais difícil ainda para você entender, né? E aí você vai querer encaixar em sequência, né, os acontecimentos, e vai virar como é que fala, uma bagunça muito grande na sua cabeça. E você não vai conseguir montar o quebra-cabeça, né? Então, por isso, depende da camada, do nível de entendimento que você está. Se você for uma pessoa que está estacionada, mais difícil ainda. Se for uma pessoa que está crescendo, né, que está aberta para receber, você vai atingindo as camadas, você vai subindo, com certeza, né? Rapidinho vai chegar o entendimento para você. Agora, se for do nível iniciante, né, que está começando a entender agora a escatologia, as coisas do tempo do fim, está começando a entender agora que o Apocalipse está falando da igreja, né? E aí vai demorar uns meses ainda para você começar a entender essas coisas, né? Então vai ficar bem complexo o entendimento, tá bom? Mas de toda forma eu quero que Deus abençoe vocês, que vocês continuem estudando, meditando, nos ajudando, né? No sentido de, curtir, comentar, compartilhar, fazer a publicação subir, entende? Para que outras pessoas sejam alcançadas, né? Tá bom? Então tá bom, meus queridos, que Deus abençoe vocês, um forte abraço. Permitindo Deus, a gente continua gravando mais estudos maravilhosos da parte do Senhor.